Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos nesse dia. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, Salmo de número 133, que diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce as orlas das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a importância da união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui se refere não somente irmãos de sangue, né? Como também irmãos de fé. A irmandade de fé, os irmãos de igreja, né? Como é importante a unidade entre os irmãos na fé, entre os irmãos de sangue também. Como é importante que os irmãos vivam em união. É como óleo suave, é como o orvalho do Hermon. Muitas vezes nós lemos o orvalho do Hermon e nós não sabemos o significado do orvalho do Hermon. Mas um judeu ele sabe a importância que tem o orvalho do Hermon. Na região do Monte Hermon, uma região ali no Oriente Médio, Palestina, aquela região do Oriente Médio onde fica Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Cisjordânia. Essa região do Oriente Médio, uma região com clima quente e seco, região de clima semi-árido, ou às vezes até árido. Semi-árido, tipo o nosso sertão nordestino, onde a chuva é rara, é escasso. Aí, o Vale do Hermon, uma região que acontece no mar Mediterrâneo, é uma massa de ar quente e úmida, e essa massa de ar ela choca no Monte Hermon. No que ela choca no Monte Hermon, ela gera um orvalho grosso e denso. E esse orvalho, ele umedece a terra. Umedecendo a terra, deixa a terra mais fértil, mais produtiva. Então a região em que os povos brigam por aquele território, por dominar aquele território, devido a esse orvalho que deixa a terra úmida, a terra fica úmida, fica mais fértil, mais produtiva, traz fertilidade para a terra, o solo fica modificado, fica fértil. A produção lá é maior do que em outros lugares. Então, quando existe uma união, é como o orvalho do Hermon, o valor, a importância, a produção, a produtividade, a fertilidade. A terra ali é fértil, um lugar de prosperidade. Um lugar que quem tem terra naquele lugar consegue ter uma prosperidade maior do que em outros lugares da região ali do Oriente Médio. É como
lá no sertão nordestino, o lugar onde passa o São Francisco, onde o canal de São Francisco alcançou, a transposição de São Francisco alcançou. Em cidades que tem o Rio São Francisco, são regiões aqui prósperas, cidades prósperas ali no sertão nordestino, porque a terra fica fértil devido à umidade ali do rio, tá? Então eles conseguem produzir. Tanto é que as melhores frutas que tem no Brasil são ali do Vale de São Francisco, que nós nem experimentamos, que é exportada. Várias vinícolas abriram empresas ali na região, várias vinícolas. Porque a uva ali na região ali, melhor do que a uva aqui na região sul do Brasil. Então até a uva, a qualidade da uva para fazer o vinho é melhor do que a que tem aqui na região sul do Brasil. Então muitas vinícolas abriram filiais ali, produzir vinho, devido à qualidade que tem. Então prosperidade ali é fundamental. Na região que se desenvolveu, gerou a prosperidade ali. Assim é a região do Monte Hermon. Pessoas ligam, brigam, vem para lá, porque é uma região que, devido ao orvalho, a terra produz. Assim é a unidade entre os irmãos, tanto irmão de sangue como irmão de fé. Então você vê a importância que existe. A importância que existe a unidade. Porque a união ela traz o quê? Riqueza. A união ela traz prosperidade. A união traz riqueza, prosperidade, honra. É isso que a união faz. A união entre os irmãos é como o orvalho do Hermon. O orvalho que gera riqueza, que gera prosperidade, que gera renda, que gera economia, uma economia forte, que gera produção. Então a unidade produz bênção, prosperidade, paz. A unidade entre os irmãos, tanto irmão de sangue como irmãos na fé. A unidade ela traz força. O segredo do casamento muitas vezes é a união. Um casal unido vence. Muitas vezes não só, vários outros aspectos da união é importante. Uma equipe unida ela tem uma maior probabilidade de vencer qualquer competitividade, qualquer área. Quando tem uma equipe unida, numa empresa, quando a equipe é unida, todos falam a mesma língua dentro de uma empresa, gera uma equipe, e todos falam a mesma língua, todos têm um só propósito ali, a tendência da empresa é prosperar, enriquecer, a empresa progredir. Porque todo patrão, funcionário, todos falam a mesma língua, todos abraçam a mesma causa. A tendência é crescer em qualquer ramo esportivo, no time de futebol. Tem que ter unidade, se não tiver unidade não ganha o jogo. Muitas vezes. O time tem que ter união. Os jogadores têm que falar a mesma língua. Tem que estar unido num só propósito, num só objetivo. É isso que a palavra fala. O orvalho do Hermon é como o orvalho do Hermon. Vai trazer vitória, paz, prosperidade, honra, bênção. A união traz a bênção.
A unidade entre os irmãos gera bênção. É precioso, é como um óleo precioso. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão é como um óleo precioso também. É como um óleo que é precioso. Existe naquela região óleos preciosos, óleos que são caros, como por exemplo o óleo de nardo. É um óleo caro. Você vai do óleo de nardo, você faz o perfume. Imagina, o óleo de nardo, qualquer outro óleo precioso, com aromas preciosíssimos, caríssimo, de valor, aroma de valor, óleo precioso, óleo de valor, não é um óleo qualquer, é um óleo que tem valor. Existem óleos na região ali do Oriente Médio que são óleo de valor, como você tem o óleo de nardo. O nardo é uma essência preciosíssima na região ali da Palestina, do Oriente Médio, de Israel, e outros óleos também são preciosos, são caríssimos às vezes. E assim a unidade gera valor, gera riqueza, paz, prosperidade, honra. Por isso, devemos falar a mesma língua. Os irmãos devem viver unidos, não desunidos. Tanto irmão de sangue como irmão de fé. Claro, e cada um tem tem seus pensamentos diferentes, tem uma visão, tem divergências, e é normal ter divergências. Só que essas divergências, elas não devem nos afastar. Nós devemos valorizar mais as convergências do que as divergências. Porque vai ter divergência. Vai ter divergência em todos os aspectos. Tanto no irmão de sangue como no irmão da fé. Vai ter divergência. Vai ter pensamentos diferentes, visões diferentes. Mas você está algo no irmão da fé, mas nós estamos unidos numa só fé, num só propósito, num só objetivo, que é de servir a Deus, que é de adorar a Deus, que é de ir para o céu, independente da religião, independente de ser católico, evangélico. Não estamos brigando para ir para o céu. Nosso objetivo não é ir para o céu. Independente da denominação evangélica, às vezes até mesmo a mesma denominação, mas cada um tem uma visão diferente. E que essa visão diferente não venha ser motivo de briga. Quem briga por causa disso, me perdoa a palavra, me perdoe. Você tem que mudar seu conceito. Se você bloqueia seu irmão em Cristo, porque ele tem uma visão diferente da sua, você tem que mudar o seu conceito, mudar o seu pensamento. Ninguém é obrigado a pensar que nem você. Eu não sou obrigado a pensar que nem você, você não é obrigado a pensar que nem eu. Mas, no entanto, estamos vivendo numa só fé, numa só propósito, num só objetivo, que é de ir para o céu, que é de servir a Deus, que é de adorar a Deus. Claro que cada um pega a Bíblia e interpreta de um jeito. E devemos respeitar. Sim. Claro que devemos respeitar. Divergências existem. Mas isso não é motivo para me bloquear uma pessoa por quem Cristo morreu na cruz. Para mim, quem faz isso, pessoa que faz isso, perdoa a palavra, é covarde. É pessoa covarde, pessoa que não tem brilho, pessoa sem caráter. Esse é o meu pensamento. O meu pensamento.
Bloquear uma pessoa, isso é algo, uma covardia que não tem tamanho. Imagina se Jesus te bloquear, Jesus me bloquear. Não, não, é por causa de divergência política, religiosa, divergência, tantas coisas, divisões teológicas, de interpretação de Bíblia. Imagina se, se Jesus fazer o mesmo. E Jesus tem motivo. Eu não tenho, você não tem. Nós achamos que temos. Jesus tem motivo para bloquear cada um de nós. Ele tem motivo mais do que suficiente. Agora, por causa de política, de outras coisas, e pessoas chegar a bloquear pessoas das redes sociais, bloquear do Facebook, WhatsApp, tantas outras redes sociais, perder amizade por causa de coisas balelas, coisas insignificantes, como por exemplo opiniões políticas, opiniões, interpretações de teológicas, interpretação da Bíblia, né? Perder amizade por causa disso. Ah, vai me perdoar. Mas se você faz isso no seu Facebook, no seu WhatsApp, eu vou falar, vou ser bem sincero. Me perdoe a sinceridade. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Isso para mim é covardia. É falta de caráter. Quem faz isso? Se quiser ficar nervoso comigo, fique. Se quiser me bloquear, me excluir, faça isso. Seja mais covarde ainda. Perdão a palavra. Isso é covardia, não é coisa. Isso é coisa que nós cristãos devemos evitar de fazer. Será que Deus se agrada? Vamos tentar nos unir, unir nossas forças. Não, mas isso aqui, ó, isso aqui são pontos divergentes, ó. Beleza, isso aqui nos leva a ter divergência. Mas o que nos converge? O que nos une? É o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos falar de Jesus, falar de Deus, pregar o Evangelho, deixar de lado as divergências, as opiniões diferentes, né? Claro que existem algumas coisas que nós devemos falar, que nós não devemos deixar passar. Mas eu sou o seguinte, uma coisa que eu aprendi, se alguém falar algo que eu não concordei, simplesmente ignoro. Eu não preciso isolar a pessoa, brigar com a pessoa. A pessoa fala alguma coisa que eu acho que a pessoa não está certo, simplesmente ignoro. Claro que a doutrina é universal. A doutrina bíblica ela é universal. A doutrina bíblica não é exclusividade de ministério. A doutrina bíblica ela é universal. Agora, cada igreja tem seus costumes. Existe diferença entre doutrina e costumes. Costumes são doutrina de homem. Tem doutrina bíblica, doutrina apostólica é universal. Ela serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Serve para todas as religiões cristãs. Todas as igrejas cristãs. A doutrina universal, que é a doutrina bíblica, a doutrina apostólica, serve para a igreja católica. Serve para a igreja católica. Serve para todas as igrejas. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, as denominações evangélicas que existem, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, Presbiteriana Renovada, Presbiteriana Independente, as ramificações da Assembleia de Deus, as ramificações da Igreja Metodista, da
Congregação Cristã no Brasil, suas ramificações, Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas as igrejas, que é doutrina que universal, bíblica, apostólica. A doutrina apostólica serve para todas as igrejas de Cristo. Todas as igrejas de Cristo devem seguir a doutrina apostólica. Eu já tive uma infelicidade de um pastor que tem bacharel em teologia dizer para mim o que para mim é doutrina, para ele não é doutrina. A doutrina apostólica para ele não é doutrina. E eu pregando apenas doutrina apostólica, não pregando costumes, não pregando doutrina de homens, não pregando doutrina da minha denominação, os costumes que a minha denominação prega, ensina. Assim, aquilo que está dentro da Bíblia. Aquilo que é apostólica, doutrina universal, doutrina apostólica. Ele falou que para mim pode ser doutrina, para ele não é. Quer dizer que as cartas ali de Paulo, o Novo Testamento ali, nem tudo que está ali no Novo Testamento para ele é doutrina. Algumas coisas para ele não é mais doutrina. Mas ele não explicou por quê. Não quis me explicar, me bloqueou do WhatsApp. Não gosto de responder pergunta bíblica, não gosto de... Ele falou para mim que não gosta nem de falar de Bíblia. Não gosta de falar de Bíblia, que não gosta de falar de teologia. Mas o engraçado é que é pastor. Eu não entendi isso, nunca ouvi. Espero nunca mais ouvir um pastor falar isso. Eu fiquei até quieto, mas espero nunca mais ouvir isso da boca de um pastor. Não espero nunca mais ouvir. Ele pegou, me bloqueou, né? Quem perdeu foi ele. Perdeu amizade comigo, tudo. Se dizer meu amigo, imagina se eu não fosse. Né? Que a teologia simplesmente contaminou ele. Eu conheci antes dele fazer teologia, antes dele fazer seminário. O seminário, não sei o que aconteceu com a mente dele, mas infelizmente deixou de crer na Bíblia. É pastor, prega a palavra, mas não crê. Né? Daí, de repente, pode até gerar esse tipo de conflito. Mas o que nos une é Cristo. Quero saber como vai ser no céu. Como vai ser no céu lá? Será que ele vai me bloquear no céu? Oh, Senhor, não deixa o Baltazar entrar, porque eu bloqueei ele no WhatsApp lá. Eu não tenho amizade com ele. Eu não quero ter amizade com ele, eu não quero ir no céu, ele não pode entrar no céu. Não, tem que estar bloqueado, isolado. Eu quero só ver isso aí. Será que isso é unidade? Por causa de divergências picuinhas. E muitas vezes a pessoa deixa de ter amizade com o outro. Não só irmão na fé, mas irmão de sangue. Por causa de divergências, coisas mínimas, coisas insignificantes. Como, por exemplo, opiniões políticas. Muitas vezes os parentes, pessoa irmão de sangue, é parente, tudo, vira a cara com o outro. Fica tempos, anos e anos, sem conversar, sem ir na casa do outro, sem falar um bom dia, por causa de divergências políticas. Será que isso vale a pena? Como eu falei, ninguém é obrigado a pensar que nem eu. Ninguém é obrigado a pensar que nem você. Então devemos respeitar as divergências. Respeitar não significa concordar. Respeitar muitas vezes. Respeitar a pessoa que quer fazer tudo bem, você faz, você vota no candidato que você quiser. Você é livre para você escolher o candidato que você quiser.
Eu não voto nesse candidato por causa disso, disso, disso. Você tem motivos para votar nesse candidato e tem motivos para não votar no meu candidato, o candidato que eu vou votar. Chega a época de eleição, por exemplo, ano passado foi eleição para presidente. Então houve uma bipolaridade aqui no Brasil entre Lula e Bolsonaro. De repente isso gerou um conflito, brigas entre irmãos de igreja, entre famílias, entre irmãos de sangue. Porque quem votou no Lula teve motivos para votar no Lula e motivos para não votar no Bolsonaro. E quem votou no Bolsonaro teve motivos para votar no Bolsonaro e não votar no Lula. Aí cada um pensa de um jeito. Depois eu não votei no Lula, não estou dizendo para quem eu votei. Estou dizendo um exemplo, a pessoa que não votou no Lula, não votei no Lula por causa disso, disso, disso. Por causa disso que eu votei no Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro é assim, assim, assado. O outro já falou, eu não votei no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é assim, assim, assado. Nesse ponto o Lula é melhor. Quer dizer, cada um tem uma opinião. Agora por causa disso, eu vou chegar, vou brigar, eu vou brigar por causa de divergências políticas. E muitas vezes a gente quer levar isso até mesmo para dentro da igreja, falando em política. Igreja não, me perdoe a sinceridade. Igreja não é lugar de falar de política, gente. Ah, muitos pastores falaram, mas não é lugar. Na minha opinião, não é lugar. Eu acho que um pastor, um padre, não deve falar de política, não deve se envolver em política. Não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que eles não devem. E uma vez uma pessoa pegou e mandou um vídeo de um pastor presidente fazendo campanha política. E eu usei a frase do pastor Davi Miranda. Ele pegou pesado nessa frase, não concordo muito. Mas eu vou dizer a frase que foi: igreja que se envolve em política está desviada. Então essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Posso estar errado? Posso. É uma opinião meio radical. Quando eu vi aquilo lá, achei radical. A opinião do Davi Miranda. Mas em parte eu concordo com ele. Por que se envolver em política? Não dá. Não dá certo. Já gera briga, intriga, atrito. Eu vou ser sincero, os dois lados da moeda tem podridão. Política é um lugar de podridão, de imoralidade. A gente vê evangélicos se envolvendo em política, aí, entrando nesse mundo podre de moralidade. De repente você vê assim, líderes evangélicos sendo presos por corrupção. Essa é a minha opinião. Então isso, ao invés disso, suja o nome de Cristo. Porque a pessoa se contamina com a podridão política. Nem todos. Nem todos. Eu não aconselho ninguém para ir em política. Claro que isso é uma questão pessoal. Estou dando a minha opinião. Não tem nada a ver. Desde que a pessoa não se contamina, não tem nada a ver. Tudo bem, você pode entrar em política e não se contaminar. Mas eu acho difícil isso aí acontecer. Você pode ter sua opinião, entrar, não se contaminar, tudo. Algo assim muito polêmico, né, de falar. Mas eu não aconselho ninguém se envolver com isso aí. Não me envolvo com isso aí, porque isso aí é sujeira, é podridão, é imoralidade. Isso não dá certo para dentro da igreja, né? Então essa é a minha opinião. Então, e isso, ao invés de trazer unidade, traz divisão dentro do corpo de Cristo. Aí eu falei para essa pessoa que o pastor que eu citei, agora há pouco, faz parte desse ministério. Ele mostrou um vídeo de um pastor presidente desse ministério. E eu falei, ó,
Pois é, ao invés de se preocupar com política, esse pastor devia se preocupar em chamar o outro pastor aí que não crê mais na Bíblia, que não crê mais na doutrina apostólica, que não gosta de falar de Bíblia, tudo ainda por cima é mal educado, me maltratou também, e outros assuntos que eu não quero entrar em detalhe aqui. Tem que chamar esse pastor aí, exortar esse pastor, chamar a atenção desse pastor, puxar a orelha desse pastor, exortar com amor, mas claro, eu acho que devia se preocupar com isso aí. Eu, se eu fosse pastor presidente, eu me preocupava mais com isso aí. Porque se eu soubesse que tinha um pastor assim dentro do meu ministério, ô meu irmão, não é assim que a Bíblia ensina, não é assim que nós devemos ser. Você não pode maltratar as pessoas. Tem que ter educação com as pessoas. Tem que tratar as pessoas com educação. Claro que vai ter divergências teológicas, tudo, mas simplesmente ignora. Se tiver alguma coisa que você não concorda, simplesmente ignora. Ah, mas a pessoa só fala de doutrina, mas sim, mas a doutrina que ele está falando é Bíblia. Ah, mas eu não concordo. Doutrina é Bíblia, eu não concordo. Isso não é problema meu, esse problema é seu. Se você não concorda, você não pode ser pastor. Agora não, se o cara está pregando doutrina de homem, doutrina de ministério, não, isso é contra o ministério dele, visão do ministério dele. Mano, mesmo assim, não é motivo para você brigar, virar cara, excluir. Você pode simplesmente ignorar, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Agora, será que você vai perder a amizade por causa disso? Ah, você está sendo covarde. Eu falava isso, ao invés de querer me envolver em política, né? Eu ia me preocupar primeiro com o ministério que Deus me concedeu para ser um pastor presidente. Que Deus nos cedeu essa graça. Mas eu não sou pastor, nem menos pastor presidente. Então, se um dia eu fosse um presidente de um ministério, Deus me concedesse a graça de chegar a ser presidente, um pastor presidente de um ministério. Eu ia me preocupar com isso. Mas cada um é cada um. O importante é que nós possamos viver em união um com o outro. Que Deus esteja abençoando todos. Que nós possamos viver em união. Tanto os irmãos de sangue como irmãos na fé. Deixar de lado as diferenças e unirmos na nossa fé, no seu propósito, no só objetivo, unirmos em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Deixar de lado as diferenças. Respeitar as diferenças, respeitar os costumes, cada um respeitar os costumes de outros. E pregar a palavra de Deus, porque nós pregamos a mesma doutrina. Você tem o caso desse pastor aí, ele não concorda com algumas doutrinas bíblicas, mas se ele quiser vir conversar comigo, eu vou receber de braços abertos. Eu vou abraçá-lo. Mas não, nós estamos numa só fé, numa só propósito, num só objetivo de ganhar almas para Jesus. Se ele se arrepender e pedir perdão, claro que eu vou aceitá-lo de volta, como amigo, como irmão em Cristo, né? Agora, se ele quiser viver isolado, vem bloquear que ele acha que é certo isso aí, a Bíblia diz que é errado, mas ele acha que é certo. A teologia que ele estudou dá esse motivo. Tudo bem. Mas se nunca mais quiser conversar comigo, azar é dele. Azar é dele. Quem está perdendo com isso é eu e ele. Por que eu estou perdendo também? Porque é chato isso aí. Então, meu Deus, Jesus morreu por nós dois. E a pessoa me bloquear, ou eu bloquear uma pessoa, nós estamos perdendo.
Agora, se você quiser vir me desbloquear e quiser vir conversar comigo, eu vou conversar com ele numa boa. Vou deixar de lado as diferenças, tudo. E vamos viver numa boa, viver em paz. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.